Oi a todos e bem-vindos a outra edição das Histórias de Mudança com barras de Access e as ferramentas de Access Consciousness. E hoje eu tenho a incrível Sue Cotter, que é uma facilitadora de barras e se juntando da linda Irlanda. Oi, Sue! Oi! É tão bom estar aqui! Então, a Su é uma pessoa que eu conheço um pouquinho mais através de online, trabalhar um pouquinho com Access Consciousness. E algum tempo atrás a gente teve um grupo de Facebook chamando Barras de Access 365. E se você quer ver, tá aberto a todo mundo, você pode clicar para se juntar. E alguns meses atrás a gente fez a pergunta de: Ei, o que mudou para você com as barras de Access? E a Su teve um comentário incrível e uma história do que mudou. E ela trabalha com as nossas classes de vídeo incríveis e com o Access. Então eu disse: Uau, você quer vir compartilhar sua história? Então a Su tá aqui hoje. Eu gostaria que você pode falar um pouquinho sobre. Você teve muita mudança, você se chama de. Eu era assim um desastre andante, então o que você é no seu dia, era no seu dia a dia antes de chegar nas barras de Access? Oh, eu não consigo ouvir você. Espera um pouquinho. Oh, eu vejo, você tá no mudo aí. Seu micro, você não pode se tirar. Seu micro não está conectado. Uh-oh. Um problemazinho, então aguenta com a gente por... Quando eu olho para seu nome, tem um ícone de estar mutado, mas quando eu tento tirar você do mudo, você não tá. Você talvez, algumas vezes o StreamYard faz você se conectar com micros e coisas assim. Então a Su vai tentar compreender. Oh, obrigada, gente. Obrigada por dizerem oi. Oi no México. Ah, o botão do mudo não dizia se tira do mudo. Então é tipo, o botão do mudo, tipo. E aí, ok. Então, sim. Então, a minha vida diária antes de encontrar as barras era muito acordar de manhã e era eu já tinha essa ansiedade na minha barriga enquanto o que vai acontecer nesse dia era sobre o que vai acontecer. Eu nunca sabia que eu poderia escolher algo que ia ser a mesma coisa que ontem, que ia ser esse sentimento assim bem esquisito no meu estômago, não saber como o dia aconteceria, tipo, mas ter essa energia ao redor que ia ser tipo de nervoso, ou eu ia estar nervosa, ou realmente eu acho que era viver com medo a toda hora. E nesse momento, quando o que eu me lembro é que eu tive meu primeiro filho e eu já tinha estado num montão de julgamento quando me tornei mãe, porque eu estava sempre sentindo ansiosa. Eu já estava com medo que ela ia pegar isso e ela ia acabar sendo como eu, certo? E eu era tipo, tinha tanto julgamento, o medo, tudo num só. E o meu dia realmente eu tinha pedacinhos de alegria quando eu olhava para ela, ou se tinha tipo um pouquinho de celebração, mesmo isso, eu estava nervosa sobre a celebração, o como iria ser, eu seria um problema na sala, se alguém me pedisse para dizer alguma coisa, o que eu diria? E eu estava sempre tentando planejar as conversas com as pessoas. Eu nem sabia se estavam lá e iam perguntar, mas a gente tinha essas conversas planejadas. Então eu estava tentando realmente, eu acho que controlar cada palavra, conversa que estava saindo da minha boca, como o meu corpo iria se parecer, como eu iria estar vestida. Eu ia mudar de roupa tantas vezes antes de sair pela porta, e eu sempre mudava a roupa da minha filha e estava sempre mudando tudo. Então era sempre o medo de ser julgada enquanto eu me estava julgando tanto. Tipo, uau, parece que sua cabeça era, tipo, quão exaustivo isso é, de estar nesse nível e viver em tanto medo, é tipo, como criança sempre assim? Sim, tanto quanto criança, era assim, tipo, eu cresci em uma casa em que meu pai era um alcoólatra e então tinha 9 de nós em uma casinha bem pequena
E o meu pai ia bebendo todo dia. E então, de uma idade bem jovem, eu sabia a energia desse medo, ansiedade, nervoso, pânico. Meu pai ia beber nesse dia, como seria a casa, não tinha dinheiro para comer, porque eu sempre ouvia minha mãe, enquanto ela trabalhava muito, estava sempre criando dinheiro para comida e para escola e escola. Então tinha muitos de nós, então eu estava sempre consciente desse pânico, dessa energia de pânico, enquanto criança bem jovem, mesmo pedindo por coisas, era tipo, eu não pedia por nada. Eu não pedia por roupa, não pedia por nada, porque eu estava consciente sempre dessa energia de falta, sempre consciente disso. Então, sim, então era bem intenso, assim, sério, e não é engraçado, porque quando você disse agora, nessa vida diária, por tanto tempo, isso está presente, mesmo quando eu tive minha filha também, eu estava indo no julgamento de mim, tipo, espera, isso não funciona, algo precisa mudar. Então, a partir daí, como você encontrou as barras de Access, você estava procurando algo para mudar isso? Ou como isso chegou na sua vida totalmente? Foi, na verdade, eu esperei até ter meu segundo filho. Então, 2 anos e meio mais tarde, a segunda filha chegou, a minha segunda filha veio. E mesmo na minha gravidez era tão diferente. Eu estava muito mais relaxada nessa gravidez. E quando ela chegou, era simplesmente um dia eu conheci essa menina, eu sabia que era uma terapeuta holística, e eu estava sempre interessada nisso, sempre era chamada da esquisita, um dos meus amigos sempre dizia, mas você tá nesse tipo de coisa, sabe? Eu tava tipo, oh, ok, talvez eu estou. Então eu me lembro conhecer essa menina, e eu disse para ela, você é uma terapeuta holística? E ela disse, sim. Então eu fui para ela, e eu fiz isso toda sexta-feira eu ia ter com ela. E eu fui ter com ela e ela em Cork, na Irlanda, tinha um facilitador de barras de Access que veio a Cork e fez uma classe de barras de Access. E quando eu fui para ela, era tipo a semana 4 ou 5, ela disse: Eu aprendi essa nova terapia e seu corpo está pedindo por isso. E nesse momento eu nem sabia o que era isso que o meu corpo poderia pedir por coisas, tipo, que isso? Isso é bem louco, certo? Diz a Su. Então ela falou das barras e eu me levantei da maca e eu olhei para ela, eu fui pro meu carro e eu parei o carro nesse, nesse lugar chamado Blurry e que é onde está essa pedra de Blurry. E eu sentei no carro e nada estava na minha cabeça. Nada. Eu estava, na verdade, procurando por pensamentos e eu não conseguia encontrar nada, certo? Isso, tipo, isso é. Você está descrevendo quase como você estava funcionando? Diz a Emily, então é só incrível, diz a Su. Eu tentei fazer isso errado, que ela tinha feito algo para mim. Oh, meu Deus, eu estou realmente estranha agora. E tava totalmente vazia. Ela me contactou alguns dias mais tarde. Ela tava tipo, ei, eu tava me perguntando como você tá desde a sessão. Eu tava tipo, oh, é estranho. Ela tava tipo, então o que é estranho? Ela perguntou. E é tipo, parece que não tem nada acontecendo, diz a Su. E ela tava tipo, ela me perguntou, ela fez uma pergunta, então isso é espaço? E eu disse sim. E mesmo nisso eu não sabia o que era espaço, mas era. Agora eu sei que era simplesmente um sim. Era simplesmente saiu da minha boca, tipo, sim, foi uma mensagem, sim. E aí continuei e fui, e cada semana eu tinha uma sessão. Na sexta noite eu ia lá, corria minhas barras, e nisso foi por 9 meses direto. Toda sexta-feira eu ia. E durante esse tempo ela disse para mim, ela disse, hey, você pode, na verdade, ir essa classe, esse treinamento? E eu disse, não, certo, eu gostaria de fazer isso. E tinha esse julgamento de que eu não seria boa o suficiente para fazer isso. Tipo, eu sou, tipo, nervosa e estou ficando ok agora. Então, encontrei outra menina que eu não conhecia em, tipo, que eu não encontrava em 20 anos e a gente estava falando na cidade, o nome dela é Rachel O'Brien, a gente estava falando e disse, ei, você alguma vez ouviu falar de barras de Access? Eu disse, sim, eu estou correndo desde dezembro. Ah, eu tenho uma classe aparecendo. Eu disse, então eu vou nessa classe. E foi isso.
E foi isso. E isso foi quase 8 anos atrás. E aí eu fui ser facilitador de barras, comecei facilitando classes em pouco tempo após isso, e eu comecei a viajando para comecei viajando para classes diferentes com o Dane, e o Dane veio na Irlanda, e foi tipo, a energia tava bombando na Irlanda, era tipo, todo mundo queria fazer barras, e era isso, e eu não olhei para trás mais, eu não olhei mais para trás. Diz a Sue, uau, diz a Emily. Então agora, 8 anos mais tarde, você tem dias em que qualquer um desses, esse transtorno obsessivo compulsivo ou transtorno pós-traumático, que isso acontece ou simplesmente sumiu. Você sabe, tem algumas vezes, diz a Sue, sim, apareceu algumas vezes nesses últimos 8 anos, e aí eu sabia, isso é a coisa, eu tinha nesse momento, eu tinha corrido as minhas barras tantas vezes que eu acessei um espaço, acessei uma liberdade, e aí cada vez que isso apareceu foi tipo, oh, mas eu tenho alguma coisa, eu sei que tem algo mais possível. Então aí conheci as classes de corpos, isso realmente para mim foi tipo, quando as coisas começaram a mudar no corpo, memórias, é tipo algumas coisas que eu nem me lembro, que realmente eu nem me lembro, tipo, eu tenho que tentar procurar e tipo, não tenho referência no meu corpo mais. E o trabalho de corpo começou a mudar, a, o abuso, o transtorno pós-traumático. E aí eu parei de julgar meu corpo e eu comecei a pedir e perguntar para o meu corpo. E aí foi onde começou realmente a transição para mim. Eu comecei a brincar com as classes de corpo certo para você. E isso realmente abriu para mim, era que tipo, ok, agora o meu corpo pode ficar claro e relaxado. Então, se vocês estão assistindo, e se vocês forem para o site accessconsciousness.com, você pode clicar na classes e tem uma secção do que a Su está falando sobre corpos e processos corporais, facilitadores, correrem processos por algumas horas. Muita gente, se você pudesse receber uma sessão, como você recebeu uma sessão de barras, e tem você falou também do corpo certo para você, que é tipo, o Access Consciousness tem tantas especialidades onde você pode ir, tipo, ok, o que é para mim, como você disse, você começou a linha do Access, a frase do Access empoderando você que você sabe, a saber que você sabe, e aí foi as coisas dos corpos, após as barras, que permitiu ter a conversa com seu corpo, mudar essa conversa com seu corpo e realmente começar a ouvir o que seu corpo está dizendo, porque isso parece bem louco, que eu também achei isso bem louco quando eu comecei, que tipo, o que você quer dizer com isso? E eu também, quando você diz, eu já ouvi antes disso, de pessoas que, quando eu tô falando sobre as barras, que após correr suas barras são tipo, assusta elas que nada tá na cabeça delas. É tipo, e eu realmente ouvi isso das pessoas, que é tipo, é tão estranho, a gente tá tão acostumados ao constante indo da nossa mente, e quando essa energia entra, a associação pode ser diferente. Eu acho que não senti, eu também não tinha esse nível de. Eu totalmente passo tempo na minha cabeça e eu pensei que não tinha tanta coisa acontecendo, eu senti que estava meditando por muito tempo, mas definitivamente tem pessoas que se sentem desconfortáveis, não ter essa coisa constante na sua cabeça. Então, você curtiu desde o início ou perguntou a Emily? E a Sue disse, não, eu me lembro, eu tinha esse espaço e eu senti que era realmente esse, uau, você sabe, e eu me lembro disso em um parque, um local, um parquinho, Fictures Park, e eu ia com com as minhas filhas e as árvores eram diferentes, parece que tinham mudado, as árvores eram diferentes, eu estava olhando para grama, eu estava tipo, quase eu consigo ouvir meus pés tocando na grama, eu conseguia ouvir o som, tipo, que era tão mais alto que o que eu tive foi porque eu não estava tendo tudo isso antes na minha mente que eu realmente conseguia ouvir, que ela não tinha o ruído na mente dela, que ela conseguia ouvir a natureza. Isso para mim, tipo, eu adoro estar na floresta, eu sou uma mulher da natureza, e eu ir nesses lugares, tipo, eu me lembro que ir na floresta antes, eu nunca ia na floresta antes de tudo isso, eu nunca ia lá, para mim teria sido tipo
não tem ninguém perto para me distrair dos pensamentos, então eu estava sozinha, certo? Mas agora é tipo, eu vou lá, eu consigo ouvir as folhas, as árvores, e é tipo, agora eu estou confortável, tão confortável com esse espaço que no início eu não estava, e eu realmente tentei, bem no início, eu tentei trazer pensamentos à tona, tipo, onde estão vocês? Onde estão eles que não. E tentar trazê-los à tona. E realmente era um trabalho super árduo fazer isso. E então comecei a ser isso, eu curti isso, e eu notei que eu estava interagindo com com as minhas filhas, e era divertido estar perto de mim, e elas me mostraram isso. E eu estava tipo, uau, eu nem pensei sobre fazer jantares, não era tipo, eu tenho que preparar tudo e fazer tudo certo, o jantar, as compras, tudo, garantir que as roupas estavam limpas. Era tipo como eu estava começando a dizer, ei, você pode fazer isso novamente? Não tem que ser, tipo, tudo certinho. Então, tudo se tornou bem mais relaxado. E para mim, tipo, esse espaço que eu tenho hoje, quer dizer, a interação que eu tenho com as minhas filhas, elas têm 16 e 14, a gente tem um espaço de conversa, não tem nada que a gente não pode falar. É tipo, tudo está disponível, está em cima da mesa, a gente pode falar, é tipo, eles não retraem nada. Isso que eu sempre desejei ter com as minhas filhas, nesse caso com as minhas filhas, é que a gente que para mim viver em casa, eu não realmente não poderia falar do meu corpo de todo, porque não era suposto algo que a gente fazia. Era tipo, era uma coisa tipo talvez tinha vergonha ao redor de corpos, ou os corpos iam só até um certo lugar, mas para mim agora eu reconheço meu corpo a toda hora. E tenho essa conversa a toda hora. E minhas filhas, eu tento dizer para elas, oh, faz isso, isso. Ela, tipo, vai embora, por favor, mãe. A gente não quer fazer isso, ok? Deixa você fazer sua coisa e a gente faz a sua coisa. Mas elas conseguem ver com elas que elas têm um senso de super facilidade com o corpo delas. E como meninas 14 e 16 é super incrível, diz a Su. E realmente diferente, diz a Emily. Muito diferente, diz a Su. Elas deixam você correr suas barras, elas pedem por correr as barras, pergunta a Emily. Ela diz, não. É tipo, tava te mirando, diz a Emily. Elas no início sim pediam, e mas elas aí entraram no seu próprio espaço e foram para o seu espaço e fizeram suas próprias coisas. E é engraçado porque a minha filha, o que faz para jantar, foi jantar com as amigas na semana passada e foram nesse restaurante mexicano. Ela tava tipo, mãe, sabe, a fila era super longa. Ou seja, você esperou? E ela disse, não, porque eu fiz uma pergunta. E eu tava tipo, quê? Você fez uma pergunta? E ela requeria, tipo, não diz nada. Não diz nada. E essa é a energia requerida. E ela, tipo, ok. Eu perguntei o que seria requerido pra gente ter uma mesa super rápida. E ela tava tipo, mãe, foi 5 minutos e a gente tava lá. Diz a sua, eu disse, ok, talvez funcione, sabe? Mas eu ainda assim não disse nada. Bom trabalho, diz a Emily. Sim, realmente, tipo, é um espaço, é uma coisa que eu notei que é tipo, eu pensava enquanto mãe, eu deveria dizer tudo que eu estava lá para dizer para elas o que fazer, e agora eu realmente entendo que é realmente para eu perguntar o que elas sabem, realmente isso é quando dizem, mãe, o que você pensou disso? O que você sabe é o que eu pergunto. E o que é isso que você sabe? E, tipo, é você que tá perguntando sobre isso? O que é isso que você verdadeiramente sabe? E é tipo, bem, elas na verdade estão tão acostumadas a essa pergunta agora que é simplesmente em inglês para elas, é tipo, literalmente normal para elas, sabe? Mas realmente convida elas para entrar no saber que elas sabem alguma coisa. E eu amo isso, diz a Su. Eu amo que quase me fez chorar quando você fala sobre suas filhas. E sabe, porque quando você diz é divertido tá ao seu redor novamente, porque gosta com a roupa nova. Ok, você tem que descobrir se vão ter um cheiro horrível, se os amigos vão gostar. Tipo, a gente passa tanto tempo controlando
E é incrível, e é por isso que eu amo essas entrevistas, porque como você explica as barras de Access ou os processos corporais de Access, porque é tão diferente para todo mundo que aparece, e mas tem esse senso de facilidade e felicidade, como você disse, tudo é mais relaxado. Quer dizer, é isso, diz a Emily. Então, para mim, quando alguém me pergunta o que as barras são, eu consigo dizer para eles todas as palavras e os pontos, mas para mim, a maioria das pessoas me pergunta o que eu faço, certo? Como eu estou sempre dando risadinha e feliz e diferente, estou ok com isso, certo? E eu tô são as barras. Tenta correr só as barras, ou o que quer que seja, as barras, o que você quer dizer. Então dá para elas um pouquinho de informação e eu pergunto o que é que essa pessoa está procurando. Eu posso dar para elas uma lista de coisas, mas talvez não estou procurando por toda essa informação e todas essas palavras. Então realmente é sobre, você sabe, realmente sobre ser bondoso para as pessoas e o que elas gostariam de saber. E 9 em 10 vezes as pessoas me dizem o que está acontecendo para elas e vão me perguntar: as barras vão funcionar com ansiedade, as barras vão funcionar com depressão, vai funcionar com vício, funcionar. Você sabe? Eu nunca conheci ninguém que me dissesse que a situação delas e que as barras não iria funcionar para elas. Então, a maioria das pessoas eu digo para elas: sabe uma coisa? Eu sou uma menina que, se você me disser sobre alguma coisa, me dá, eu vou tentar. Você não precisa dizer como se faz, simplesmente me dá e é como eu funciono, certo? Diz a Su. Não me diz que os ingredientes me dá, me deixa saborear e eu vou fazer isso. Sim, diz a Su. Então, quando você diz isso muda a ansiedade e depressão, você responde sim. Sim, absolutamente. Perguntar a Emily. Sim, absolutamente. Eu digo às pessoas como é. Eu só posso dizer pela minha experiência e também muita gente que eu tenho visto caminhando por situações e tem sido, tão incrível. Eu até falei nisso quando eu comecei as barras, um mês antes, eu pedi para minha filha que teve um acidente em que um carro bateu nela, atropelou ela e era minha primeira filha e eu, na verdade, me lembro onde eu fui e ela estava no chão, deitada no chão, e ela foi pro hospital, e ela teve uma operação gigante e tudo mais. E mesmo nesse momento, eu realmente não reagi nesse pânico, exagero, porque eu tinha corrido minhas barras por um tempo e eu tinha acessado mais facilidade, então eu não saltei nessa energia antiga de, oh meu Deus, ela vai morrer, certo? Então, quando eu fui pedir para a menina correr minhas barras nessa semana, falei para ela sobre isso. Você sabe uma coisa, tem essa coisa que fazem no Access que é chamada trabalho de corpo. Eu disse, ok, você pode pôr as suas mãos na sua filha se ela estiver ok com isso? Mesmo quando eu penso nisso, e agora eu tô oh meu Deus, quando eu vejo ela e ela estava toda energizada, você pode colocar suas mãos no corpo dela e tem essa coisa de memória celular. E ela me deu algumas palavras e, em um pedacinho de papel. E eu corri a energia nela. E foi E ela, na verdade, mudou tanto para ela que ela, alguns anos mais tarde, ela nem fala sobre o acidente. É a cicatriz tá lá ou tudo mais, mas nisso, a cicatriz totalmente mudou, é bem pequena, sabe? E o que ela teve tanto pânico no corpo dela, ela tinha um montão de coisas no corpo dela, mas ela era mais jovem, ela começou a vir nas classes comigo, ela foi a Paris, foi um fundamento, foi essa classe em Dublin sobre a classe do abuso, do abraço do abuso, e ela foi nessa classe. E agora eu vejo quanto esse trauma e pânico saiu do corpo dela, deixou o corpo dela. E hoje eu olho para ela, ela tem 16 e ela tem
nenhum. É tipo, a cicatriz é tão boa como qualquer outra, como um dedo. E tipo, é ela. E ela realmente tá com isso, ela totalmente não tem qualquer julgamento disso. E isso pra mim é tipo, eu reconheço quanto um milagre isso é. E, tipo, diz a Su. Sim, é tão lindo, diz a Emily. E sabe, eu amo antes de você fazer a classe de barras, tipo, eu não vou ser boa nisso, como eu sei como fazer isso, e aí você tá fazendo, como você diz, você pode pôr sua mão em alguém e curar elas, e isso algumas pessoas é tipo, é bem louco, e você começa a reconhecer a grande mudança que a gente pode criar com ela, e só de colocar as mãos nela, então é tipo, uau, sim, totalmente, diz a Su. Então, e novamente, se accessconsciousness.com, você pode também barras body, o que traz você para tudo que é de corpo. A gente falou sobre tanto sobre as barras de access é um dos processos corporais e tem todos esses mais, que isso pode mudar grande trauma. Meu Deus, tem muita coisa, diz a Emily. Então, contacta um facilitador e outra coisa que você pode ir accessconsciousness.com, você pode procurar por facilitadores e você pode ver facilitadores de barras, facilitadores de processos corporais, tem facilitadores de 3 dias de corpos, todo tipo de coisas. E você pode chegar alguém perto de você, porque você pode filtrar por país ou estado, se você for numa procura avançada. E o nosso site é uma besta, tem um montão de coisa para lá. Então você pode encontrar qualquer coisa. Então, oh meu Deus, diz a Emily. Então, isso é tão bem feito e tudo você pode encontrar com tanta facilidade, diz a Sue. E outra coisa que eu totalmente me esqueci de dizer, quando eu corri as minhas barras pela primeira vez, a menina que eu ia, o nome dela era Laura Jean, e ela, na verdade, recomendou. Ela começou a falar sobre o Dan Here. Então, claro, eu fui para casa, eu tava procurando tudo mais. Quem é esse cara, Dan Here? Então, eu assisti. Tinha um montão de vídeos, eu tenho tanto vídeo, tem a Tour da Consciência, e tem coisas lá que eu adoro, mas o livro foi o que me mudou. Eu tenho todos os livros, e eu adoro pegar eles e abrir em uma página, e tem áudio, que é bem mais facilidade para mim. Então, esse livro está no Audible, em beingyouchangingtheworld.com. Tá, o site tá aqui embaixo. É esse mesmo, diz a Su. E esse livro tá no Audible, são 7 horas e algo assim, no Audible. E cada dia eu fui na escola, eu teria isso, porque tinha no carro e tinha esse áudio passava no carro. E eu me lembro quando eu entrava no carro e o meu computador, algumas vezes, o meu computador não, o meu celular não passava se ligava e o áudio aparecia e começava a passar por si mesmo. Então eu começava ouvindo o Dan falando: "Oh meu Deus, onde você tá?" Mas cada vez que eu passava esse áudio, era o momento em que esse áudio, ou esse pedaço que eu estava falando, era o pedaço que eu estava procurando, ou que eu estava pedindo por isso. E aparecia, e eu realmente, para mim, isso foi uma das coisas que me levou todos os dias até as minhas barras e continuei nisso. E tem tantas, para mim, tem tantas pedacinhos de ouro nisso, tem tantas pepitas de ouro nisso e tanta coisa disponível que é tipo, tem um montão de classes e classes de barras e facilitadores de barras e também livros são fenomenais, diz a Su. Fenomenais. Fenomenais, diz a Emily. Eu não sei quanto a você, eu corri minhas barras e fiz um compromisso com uma vez por semana e tanto mudou. Eu comecei lendo esses livros e também o livro Sendo Você Mudando o Mundo e tanto mudou e mais cedo eu li esse comentário que era incrível e a gente estava falando sobre parecia, a Jenny escreveu, eu ainda tenho isso após as barras tinha tantos detalhes, coisas como as folhas e as cores eram mais vibrantes, eu comecei respondendo as coisas diferentes e deixei minha perfeição, preciso fazer tudo isso sem parar. Então é o início de muito mais liberação de corpo e mente. Uau, lindo, a perfeição, absolutamente uau, diz a Sue. E quando você deixa a perfeição, pra mim é tipo, eu sei que a gente vai, mas quando você deixa a perfeição, pra mim, quando eu deixo a perfeição, a parte principal pra mim é começar a ver quem eu era e
realmente comecei a receber a diferença que eu sou. E isso, nesse momento em que eu comecei a me receber, mais de mim apareceu. Era tipo, o meu corpo tava tipo, oh, você recebeu mais. Então, aqui tem outra parte, aqui é outra parte de você. E agora é tipo, uau. E eu escolhi isso porque e me mostrou para os meus filhos que tá ok para eles serem eles. Diz a Su. Yeah, diz a Emily. Que presente. Que é um presente tão grande, diz a Su. E todo mundo que conhece você, seus filhos, tanto, porque estão perto de você e do que eu tenho visto, todo mundo que eu encontro que escolhe mais e mais deles, e como você disse, começa, você escolhe um pouquinho e o universo. Você disse lindamente, tipo, você escolhe mais. E é por isso que, obrigada por estar aqui, e é por isso que a gente faz essas histórias, porque todo mundo é diferente, todo mundo vai ter uma experiência diferente com as barras. E como você disse, eu não tenho visto, basicamente muda alguma coisa para você, não importa o que você está procurando, é tão diferente. E talvez pode ser desconfortável ter esse espaço na sua mente, ou talvez incrível, e adoro que você tocou isso, porque o mundo realmente se torna mais leve. E eu adoro que você disse sobre isso. Então, obrigada por estar nessa série. Se você está olhando para isso está no canal do YouTube do Access Consciousness e tem o livro Sendo Você, Mudando o Mundo, que é um livro que está no canal do YouTube do Dr. Dane. Tem tantas coisas, estão todos traduzidos em vários idiomas. E estava perguntando por português, isso vai ser traduzido também. Então, a gente vai dar alguns dias aos nossos tradutores para fazer isso. E você pode encontrar no YouTube. E isso vai ser traduzido num montão de idiomas. Então, muito obrigada, Su. Obrigada, Emily. Muito obrigada por me convidar. 1 milhão de obrigadas. E vejo você em breve. Adeus. Obrigada.